Saúde a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus. Eu estou profundamente feliz por poder estar aqui, sendo vaso, porta-voz da palavra do Senhor. Sempre quando eu tomo um púlpito, eu faço questão de dizer que me vêm dois sentimentos. Um privilégio, mas também uma grande responsabilidade. Quem somos para falar dele, para falar a palavra dele. Graças a Deus, eu estou aqui pela misericórdia para fazer isso e com muito temor. Aproveito a agradecer o acolhimento da igreja, sempre que nós passamos a congregar aqui, temos percebido o afeto, o respeito, o abraço, o apoio. Isso significa muito para nós, significa muito para quem está fora de sua igreja, fora dos seus parentes, fora dos seus amigos. E quando tem muitos amigos, tem liderança, tem igreja, que o faz, o papel dos familiares, da igreja, isso significa muito. E nós sentimos em casa, graças a Deus. Eu li há alguns anos atrás um livro, e algumas palavras desse livro dizem assim: existem três tipos de pessoas no mundo. As que não sabem que as coisas acontecem, as que observam as coisas que acontecem e as que fazem com que as coisas acontecem. Claro que o livro não continuou com esta perspectiva, esta visão, mas citou um pensamento que me interessa agora citar, pois tem tudo a ver com a nossa meditação nessa noite. Como guineense, o meu sotaque ainda é de Portugal, apesar de uma influência enorme do brasileiro. Eu já estou há muitos anos cá, então eu tenho uma mistura, né? Eu falo para eles lá, quase não entendem. Falo para vocês aqui, vocês também não entendem. Fica aquela coisa toda. Mas vai dar sim para entender. Vai dar sim. Eu queria só dar uma correçãozinha, pastor, né? Alfredo, o pastor me chama sempre de Alfredo, né? Então, uma liberdade de dizer Alfredo em Portugal, Alfredo aqui no Brasil, né? Eu já fiz MDiv, essa é outra correção, talvez a minha palavra não chegou bem. Eu já fiz MDiv em São Paulo, desde 99, mestrado em divindade, com mestrado em teologia, mestrado americano. E agora eu faço mestrado em ciência da educação pela Universidade Lusófona. Eu sempre quis estudar pela Lusófona, porque a Universidade Lusófona é uma universidade europeia, tem em todos os países que falam português. Eu sempre quis estudar pela Lusófona e tem no meu país, e seria uma coisa importante para mim. E quando eu mudei para João Pessoa, até agora eu não sei por que eu vim para João Pessoa. A minha vida, vocês devem perceber, é toda para São Paulo. Alguns amigos falam, você troca São Paulo por João Pessoa, né? Mas nós estamos vendo que há propósito para tudo isso. E de repente não, soberanamente, de uma forma providencial, eu pude estar a cursar mestrado em ciência e educação pela Lusófona com o convênio com Sintep, né? Uma instituição aqui perto de espaço cultural, né? Espaço cultural. E eu estou
feliz poder realizar um sonho de infância, de poder estudar pela Universidade Lusófona. Muito bem. Então, eu disse, neste livro, tem esse pensamento dizendo que nós temos 3 tipos de pessoas no mundo. As que não sabem que as coisas acontecem, essas pessoas certamente não estão aqui. As que observam as coisas acontecerem, certamente também essas pessoas não encontram aqui. E as pessoas que fazem com que as coisas acontecem. Eu estou a falar com as pessoas que fazem com que as coisas acontecem. Eu creio que as pessoas que me ouvem são aquelas que fazem, ou através delas, as coisas acontecem. Abra comigo no livro de Esther, capítulo 4, versículo 14 ao versículo 16. O livro de Esther, capítulo 4, versículo 14 ao versículo 16. Na verdade, eu vou usar apenas esses 2 versículos, o versículo 14 e o versículo 16. Eu tenho outra versão, a NVI diz assim: pois, se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição da rainha? Então Esther mandou esta resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor, não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e as minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disto irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Oremos. Querido Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Nós louvamos porque o Senhor é fiel, o Senhor é bondoso, o Senhor fala aos Seus filhos, à Sua igreja, e nós estamos aqui nesse momento para ouvi-lo, Senhor. Fale aos nossos corações. Use esse canal, ó Deus, para que o Teu propósito, para que a Tua palavra, a querida palavra, seja ouvida e não somente, seja também colocada em prática, para o nosso crescimento e também para que o serviço que demos possa ser um serviço consciente, porque é sustentado por uma palavra que nos sustenta. Assim nós oramos em Teu nome. Amém. Graças a Deus. Rapidamente, eu preciso dizer que este livro, o livro de Esther, foi escrito para demonstrar o livramento do extermínio pela intervenção de Deus através de Esther. Alguém chamando Amã, ele queria exterminar os judeus e Deus soberanamente interviu. E como vocês conhecem a história, houve o livramento e quem foi enforcado foi o próprio Amã. Então, o livro todo gira em torno dessas 2 pessoas. Mardoqueu, de um lado, que nós podemos trazer para os nossos dias, um crente, um temente a Deus, uma pessoa dedicada ao Senhor, e, do outro lado, o Amã, o prepotente Amã, aquele orgulhoso Amã, que queria que todos se ajoelhassem, todos prostrassem diante dele. Então, nós temos, o livro gira em torno dessas 2 figuras, desses 2 personagens, dessas 2 pessoas importantes. Eu vou usar essa passagem que nós lemos para falar de um assunto que eu acho importante para os nossos dias, que tem a ver com fazer diferença. Então, eu queria chamar essa mensagem como o crente, o fazedor de diferença. Por isso eu disse, as pessoas que fazem com que as coisas aconteçam
são, na verdade, fazedores de diferença. E a igreja deve ser, você deve ser, eu devo ser, fazedores de diferenças, pessoas que fazem a diferença. E aqui nós temos algumas crenças que tornam de princípios, ou que tornam princípios de pessoas que fazem diferenças. Então, aqui nesse texto eu vou mostrar 4 crenças que sustentam que as pessoas que fazem diferenças se alicerçam. E essas crenças convertem-se em princípios, tornam-se em princípios. Eu costumo dizer, acabam tornando em hábitos. Porque é importante que adquiramos hábitos, que cultivamos hábitos, coisas que não aconteçam apenas ontem e que devem continuar hoje e continuar a acontecer em nossas vidas. Então, deixa a sua Bíblia aberta, mantenha-na aberta, enquanto nós vamos mostrar essas crenças que são fortes para que as pessoas, para que o crente, para que você, para que eu possamos ser fazedores de diferença no contexto que nós estamos, na época que nós estamos, no lugar que nós estamos, no período que nós estamos e também no serviço que nós fazemos para Deus e para o nosso país. A primeira crença está no versículo 14. Aliás, os versículos 14 nós temos 2 crenças. E o versículo 16 também nós temos outras 2 crenças que são importantes para fazedores de diferença. O versículo 14 diz: pois se você ficar calada, nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e sua família, ou a família do seu pai, morrerão. Uma das crenças que nós temos aqui, a primeira crença que nós temos aqui, é que a vida, que as pessoas que fazem diferença, elas acreditam que a vida é movida de propósitos. A vida é movida de propósitos. A grande crença do Mardoqueu é que Deus tinha propósito na vida de Ester. Deus tinha propósito na vida de Ester. Tendo propósito na vida de Ester, não há espaço para indiferença. Uma vida movida de propósito, ou por propósito, essa vida é desativada para ela mesma, eu me desativo para mim mesmo, quando eu tenho uma vida voltada para propósito, e esse propósito não é mero propósito, não é o meu propósito, mas o propósito que Deus tem para a minha vida. Quando eu compreendo esse propósito, quando eu entendo que a minha vida não é um acaso, não é um acidente, não acontece por acontecer, eu não estou aqui por estar. Há bocado eu disse, eu não sei porque eu vim para João Pessoa, certamente eu não vim por acaso, ninguém está aqui porque quis estar, porque quer estar, porque Deus nos coloca visando um propósito, e quando a nossa vida é movida por propósito, as coisas tendem-se a acontecer. É isso que ele está dizendo. Não há espaço para indiferença, não fique calada, não tem espaço para você ser indiferente, porque a sua vida é movida, ou deve ser movida, de propósitos. Em São Paulo, eu pregava sempre, a minha esposa deve lembrar, as crianças, contra a filosofia de deixa a vida me levar. Né? Sempre falando que não, nós levamos a vida, nem a vida que nos leva, porque a nossa vida tem um propósito. A sua vida tem um propósito, o seu estar tem um propósito. E quando nós somos movidos, como eu disse, o nosso ego é desativado e os propósitos nos lançam para outro. Os propósitos nos lançam para o serviço do Senhor. Os propósitos nos levam para ver a dimensão do serviço. Os propósitos nos levam para ver a necessidade do outro, a necessidade da vida, a complexidade da vida. Nós agimos porque sabemos o motivo de estar, o motivo de ser, e o motivo de fazer as coisas. Nós agimos deslocados para o outro, porque nós entendemos que a nossa vida tem um motivo de ser e o motivo de fazer as coisas. As pessoas que fazem diferenças sabem, acreditam que as suas vidas
tem um propósito. Deus tem um propósito na minha vida. Pode ser difícil de compreender, pode ser até estranho, mas há essa crença forte de que eu não faço apenas por fazer, mas eu faço porque há um propósito. Eu vivo porque há um propósito na minha vida. A segunda crença que nós temos ainda no versículo 14 nos diz: quem sabe se não foi para momento como este que você chegou à posição de rainha? Uma grande pergunta. Aliás, todo o livro está nessa pergunta, está neste questionário. E ali nós temos uma grande crença, que é um princípio importante. As pessoas fazedoras de diferenças acreditam que há uma mão soberana, há uma mão de Deus na construção da nossa vida. Por trás da nossa vida há uma mão do Senhor. Chegar à posição de rainha, há uma mão do Senhor, houve uma mão do Senhor. Isso implica dizer que o vaso não se faz, o homem não se faz, a mulher não se faz. Não é eu que faço, mas há uma mão soberana e providencial. O livro é a providência. O livro relatou essa providência. Então, numa posição que eu estou, há uma mão que constrói, há um oleiro que constrói o vaso. O vaso não se faz por si só. É feito, é construído. E todas as posições que nós ocupamos são posições estratégicas, porque são posições feitas, construídas. Providencialmente, ele sabe que haveria esse complô. Por isso tornaste rainha. Soberanamente ele sabe que essa situação, o fazedor de diferença poderia surgir nessa situação. Lá atrás, reportando os decretos, ele sabe de antemão que essa situação teria que acontecer e construiu, esse oleiro fez essa construção de sua pessoa para que no tempo, na história, na providência, como ensina a teologia reformada, Deus age em sua vida para fazer de você um fazedor de diferença. As pessoas que fazem diferenças acreditam que há uma mão soberana e providencial de cada um de nós. E as posições que nós estamos foram soberanamente conduzidas, trabalhadas, para que lá possamos ser fazedores de diferenças. Por isso não há espaço para indiferença, não há espaço para silêncio, não há espaço para não fazer. Eu disse, uma vida movida de propósito nos lança para a ação, nos lança em direção ao outro, nos lança em direção de cumprir o motivo ou a razão do ser da vida. A vida tem um motivo de ser. E providencialmente, nós devemos compreender que chegamos lá, ou estamos aonde nós estamos, para um propósito de Deus. Quem sabe, se não foi para um momento como este, que você chegou à posição de rainha. Não ignore momento como este. Não subestime a posição que ocupas. Quem sabe? Não subestime o valor que tu tens no corpo de Cristo. Quem sabe? Quem sabe é por causa disto que Deus o levantou.
Quem sabe? Esta pergunta me inquieta bastante. No ano passado eu tive a oportunidade de visitar o país, meu país, e o voo de Senegal, de Cabo Verde a Fortaleza, eu fui fortemente inquietado por texto, por esse versículo. Quem sabe? Eu não proponho responder, mas sim repetir, a fazer essa mesma pergunta. E fazê-la quantas vezes possíveis, para inquietar a sua vida na medida que eu inquieto a minha. Dizer, quem sabe? Que tu és pastor daquela igreja. Né, para um momento como este. Quem sabe, é por isso que és esposa daquele marido. Ou vice-versa. Filho daquele casal e vice-versa. Quem sabe? Há uma implicação ampla, muito ampla, desta questionário, deste versículo. Quem sabe, por isso, tu tens aquele empreendimento, para que um momento como este, quem sabe? Perceba a amplitude e cada vez mais isso nos cobra o comprometimento, nos cobra a ver uma ação soberana, a destruir o conceito do eu, o conceito eu tenho, eu faço, eu consigo, para entender que há uma ação soberana, há um olheiro por trás da minha vida, por trás das minhas posições, por trás daquilo que eu tenho, daquilo que eu faço. Há um olheiro que faz, há um arquiteto que faz. Quem sabe? Também não dá a ficar nesse ponto só, né? O tempo todo. Quem sabe? Quem sabe tu estás aqui agora para ouvir esta palavra. Quem sabe? Eu passo agora para a outra crença, a terceira crença. Eu disse que a primeira crença nos diz que a vida é movida de propósito. Eu não estou por acaso, nós não acreditamos no acaso. Na providência, sim. Mas também outra crença diz que os fazedores de diferença sabem que por trás há uma mão, há um olheiro, há um arquiteto. Para um momento como este. E a terceira crença nos diz, versículo 16, vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Os fazedores de diferença acreditam que a vitória, que o livramento vem do Senhor. Aqui recorreram ao Senhor para livrar-se, para vencer-se, só tem um caminho: ir ao Senhor, recorrer ao Senhor, consultar o Senhor, pedir a orientação do Senhor. Então, as pessoas que fazem diferenças, elas sempre recorrem ao Senhor, consultam ao Senhor. O que devo fazer? Um dos personagens que fez isso, um rei, Josafá, capítulo 20 de Crônicas, 2 Crônicas, o versículo começa dizendo, depois disto, depois dele ter feito o bem, se você voltar para ver o contexto, depois dele ter feito tudo direitinho, sobreveio invasores. Espera aí, depois de ter feito certinho, porque às vezes pensamos, estando certinho com o Senhor, não sobrevê nada, não vem a adversidade porque eu estou bem com Deus. Não, pode estar bem, isso não isenta a adversidade. E ele diz o que fazer.
acionar os soldados, mas optou pela oração. Pedir o socorro, pedir a orientação de Deus. Foi o que Esther instruiu que fizessem. Vamos orar ao Senhor. Vamos pedir a orientação de Deus. Não devemos tomar nenhuma providência humana sem ter uma direção divina. É importante uma ação divina. É muito fácil as ações humanas, e o homem gosta de fazer, o ser humano gosta de fazer, para dizer eu fiz. Eu consegui. Às vezes falta-nos essa percepção de ir primeiro ao Senhor, de consultá-lo, de pedir que nos oriente, que nos mostre o que fazer. Consultar ao Senhor. Essas pessoas sabem que é do Senhor que vem o livramento. As estratégias humanas, elas são falhas. Mas a orientação de Deus pode ser até estranha, mas é eficaz, é duradouro, porque vem de Deus. E a última crença que nós temos está no final do versículo. Depois disto, depois desses 3 dias e 3 noites, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. As pessoas que fazem diferença sabem que há uma lei superior à lei humana. A lei persa diz no versículo 15, se você voltar para trás, versículo 15, versículo 11, a lei diz, a não ser que o rei mande chamar. Se o rei não mandar chamar, ninguém, nem a esposa, tem o direito de se achegar à presença do rei. O rei teria que mandar chamar. E ela sabe, indo sem ser chamada, seria uma fatalidade. Mas após uma orientação divina, após a oração, ela tomou uma postura. Se eu vou ter que morrer, morrerei. Ela sabe que há uma lei superior, há uma lei acima da lei dos homens, a lei divina. A tendência do mundo todo é produzir leis que ferrem os princípios de Deus, elaborar leis contra os princípios divinos. E a igreja faz o quê? Talvez vamos poder dizer, se é para morrer, morrerei. Porque eu sei que há uma lei muito maior. Então a nossa vida é impelida, a nossa vida é lançada nessas bases, nesses alicerces, nesses princípios. A lei de Deus é superior à lei dos humanos, à lei dos homens. A minha vida é dirigida, a minha vida é orientada, é movida de propósitos e propósitos divinos, não os meus. Há uma mão soberana que me fez. Mas também o livramento vem do Senhor. Não dos meus braços, não das minhas forças, não das minhas estratégias, mas vem do Senhor. Que você e eu possamos ser fazedores de diferenças. Quem sabe, é para um momento como este que estamos em vida, que estamos aqui e agora. Se calar, não há
espaço para se calar. Que deixemos a nossa vida ser movida por propósitos de Deus. Oremos. Querido Deus, eu quero louvá-lo, Senhor. Eu sei que nós não estamos aqui por acaso. Nós não somos cristãos por acaso. Nós não somos pais por acaso. Nós não somos líderes por acaso. As posições que nós ocupamos são todas estratégicas. Visam um propósito. Use cada um de nós para que o seu propósito se cumpra. Levante fazedores de diferenças em sua casa, no estudar. Levante fazedor de diferença no empreendimentos, no trabalhar, no servir, no comunicar, no servir. Levante fazedor de diferenças para que essa cidade, este país, as nações, conheçam o Deus soberano e que zela pelos seus filhos, o Deus que liberta, o Deus que salva. Queremos ser fazedores de diferenças. Cansados de ser iguais, cansado de ser mais um cristão, cansado de ser apenas uma esposa, um esposo. O que queremos é ser diferentes, fazedores de diferenças, para a glória do Senhor. Quem sabe? Amém.